Todo e qualquer advogado, ele tem poucos processos. Salvo se ele entra num escritório que já tem carreira, já tem fama, está aberto há muito tempo. Mas se ele está empreendendo, o que menos ele tem é processos e cliente. E o que mais ele tem? Tempo. Cliente, ou você vai ter que aprender, ou alguém vai ter que conseguir, senão você vai ter que buscar um emprego, senão você não vai conseguir empreender, né? Sim. Muito bom, Ribeiro. E assim, tiveram... O que foi? Você já começou a trazer aqui, né? Você estudou bastante, leu vários livros. Teve alguma questão que foi divisor de águas para que você sentiu assim, não, agora realmente eu tô tendo sucesso? Alguma coisa que você fez, algum acontecimento, não sei se foi algum livro, alguma ferramenta, ou alguma conquista mesmo no seu escritório, falou assim, poxa, agora deu certo mesmo? Ô Gabriel, eu acho que todos os dias, porque assim, eu sou motivado, né? Eu sou motivado. Contudo, no entanto, todavia, planejo em certa medida. E aí, onde é que eu quero te dizer? Os primeiros 2 anos da nossa advocacia, eu não construí uma estrutura física, de modo que eu não tivesse despesa. Então, o que eu procurei fazer? A ASP, que é a Associação dos Advogados em São Paulo, ao custo investimento de R$60 mensal, ou seja, R$2 por dia, você consegue ficar o dia inteiro utilizando as dependências dessa associação. Então você utiliza o computador, o banheiro, você imprime, escaneia, tem uma sala, né, com uma certa limitação para você poder atender os clientes. Você toma café o dia inteiro, chá o dia inteiro, é um ambiente super agradável. Então os primeiros clientes surgiram dentro desses 2 anos. A partir daí, numa sala pequena, dentro de uma estrutura que eu conseguia, né, vamos dizer assim, eu montei um escritório menor. E a partir daí eu fui evoluindo. Então eu estou no escritório 3 vezes maior, e aí daqui 1 ano e meio, a minha ideia é me mudar, né, dentro de uma evolução, para um outro bairro também melhor. É um bairro chamado Tatuapé, exatamente onde iniciou o Corinthians, tá certo? Na capital São Paulo, Brasil. E aí, quando você me pergunta, olha, qual foi que você viu ali que você começou a dar certo? Quando eu ganhei a minha primeira absolvição sumária. Quando eu ganhei a primeira absolvição sumária no estacionamento do criminal da Barra Funda, eu contei para um advogado e falou, você tem que falar isso. Você é o pica das galáxias. Porra, e literalmente. Depois disso, nunca mais eu ganhei uma absolvição sumária. Porque, sabe aquela máxima? Eu não sabia que era impossível, eu fui lá e fiz. Porque naquele dia, eu só tinha que responder o seguinte, vou fazer a transação penal ou não. Do contrário, eu tinha que ir para o mérito. E no mérito fazer as discussões. Mas eu não deixei o juiz falar, o promotor falar. Eu danei a falar porque eu estava indignado, inconformado. Ganhei a causa. A partir daí, veio o cliente de R$100, de R$500, de R$1.000, 5.000, 10.000, 20.000, 30.000. Eu fui trocando de carro, fui investindo na moto, fui investindo no escritório. Então foram conquistas diárias, mensais, semanais, semestrais. Todos os dias eu procurei fazer parcerias, conhecer novos advogados. Na última eleição da OAB, em São Miguel Paulista, eu fui candidato à diretoria, né? Não, a nossa chapa não se sagrou campeã, mas a vida segue, todos os dias um aprendizado. Então eu acredito que, vamos dizer assim, o dia da virada propriamente, eu acho que foi quando eu ganhei essa absolvição sumária. A partir daí as coisas foram acontecendo. Muito bom, Ribeiro. Poxa, que história bonita, viu? Obrigado por ter compartilhado, parabéns por isso. Sei que tá só no início ainda, né? Tem muita coisa ainda para contar. A meta é advogar pelos próximos 50 anos, tá? Ah, muito bom. Eu tenho certeza que você vai voltar aqui para a gente ver como é que tá a evolução da história aqui nos próximos anos também. Queria saber, assim, que recado final que você deixa para a audiência, dica de livros, de estudos, por onde começar. Acho que, assim, não sei, às vezes é difícil, né? Porque é tanta informação, excesso de informação, a gente fica um pouco confuso, igual aqui no podcast mesmo. Tem um lado bom, né? Tem 130 episódios aqui para trás para escutar, mas isso ao mesmo tempo paralisa algumas pessoas. Falam assim, nossa, gente, é tanta coisa, e agora? Eu não consigo ver tudo. Se fosse algumas poucas coisas, o que você acha que os colegas deviam fazer, assim, para eles aprenderem realmente a empreender na advocacia e começarem? Primeiro, leitura do livro Barão de Mauá.
um empresário do Brasil. Esse cara me marcou. Ele surgiu do nada e conseguiu ser o homem mais rico do Brasil. Número 2, todo advogado que deseja empreender na advocacia, ele precisa ter uma identidade visual. Que é o quê? Cartão de visita. Ele precisa ter uma apresentação física, estética, né? Isso tudo faz parte da sua apresentação, da sua identidade visual. Terceiro, vários advogados que por este canal já passaram, já disseram, eu só vou repetir. Você ficar dentro do seu escritório, na sua acolchoada poltrona, cadeira, sofá, não vai te gerar clientes. Então, o que você precisa fazer? Primeiro, network. Segundo, parceria. Terceiro, gerar conteúdo. Não necessariamente nessa ordem e não necessariamente nessa intensidade. Porque, às vezes, o que funciona para um, não funciona para o outro. A quarta dica que eu deixo para o advogado que está começando do zero é empreender na advocacia. Não assuma despesas ou risco maior do que a sua capacidade ou do que o seu faturamento. Então, se você fatura 1.000, você não pode assumir despesa maior do que R$500, que esse seria 50%. Né? E o advogado ele já tem a sua despesa tradicional, que é o quê? A sua vestimenta, pagar a anuidade da OAB, pagar as mensalidades associativas. No meu caso, eu tenho. Se tem um escritório físico, aí ele já tem a sua estrutura, tem a sua despesa e por aí vai. Muito bom, Ribeiro. Poxa, muito obrigado por tudo. Um prazer grande ter te recebido aqui hoje. Essas dicas foram bem legais. Eu acho que empreender na advocacia é importante estudar, aprender com o erro das outras pessoas, mas não adianta também vocês ficarem só estudando. Eu acho que o importante é praticar uma coisa por vez. Então, pega uma dica aqui de hoje, começa a aplicar no seu escritório. E, às vezes, né, o que eu vejo, tem muitos colegas advogados que estão em um escritório e estão esperando o momento para tomar coragem de empreender. Mas faça algo agora. Às vezes você está no escritório, mas cria um blog enquanto você está em paralelo, sabe? Começa a criar uma rede de contato, porque quando você decidir empreender mesmo, você vai assumir menos riscos e você vai ter mais chance de ter sucesso mais rápido. Mas começa agora. Ainda você que está trabalhando em um escritório, ainda não está no momento de empreender, mas daqui a pouco vai ser o momento. Não espera lá, não deixa tudo para depois, não. Ou você que está estudando ainda, nem formou, mas quer ter um escritório, não adianta. Quando você tiver o AB ali, não vai mudar muita coisa, não. O cliente não vai vir só por causa da sua carteira, não. Você vai ter que correr por onde. Sim. E no início da advocacia, o Gabriel, mais uma coisa que eu vou reiterar, porque já foi dito aqui nesse canal por outros extraordinários advogados que aqui passaram, homens e mulheres. Veja, no início da advocacia, todo e qualquer advogado, ele tem poucos processos. Salvo se ele entra num escritório que já tem carreira, já tem fama, está aberto há muito tempo. Mas se ele está empreendendo, o que menos ele tem é processos e cliente. E o que mais ele tem? Tempo para gerar conteúdo, para poder se expor. E quando eu digo se expor, não é ir na mídia, ir nas redes sociais, falar besteira, desconstruir personagens, é gerar conteúdo que agrega valor, que informa as pessoas. Então, quem está começando, ele tem tempo de sobra para poder fazer isso. Network, relacionamento, participar de eventos jurídicos, eventos da igreja. Veja, eu nem era advogado e eu lia os jornais físicos. 3 jornais eu lia jurídico. O Jornal do Advogado, o Carta Forense e Tribuna do Direito. Aqui na capital São Paulo tinha, né, esses jornais impressos físicos. E eu nem era advogado. Hoje eu continuo lendo, ouvindo, assistindo, participando, ou seja, não fico parado. Taco-lhe pau nesse carrinho.